trás de um procedimento comum, um crime, um simples exame de sangue. Segundo a polícia, esse anestesista falsificou laudos médicos para escapar da prisão. Ele é Cleudson Montali, acusado de liderar uma quadrilha que desviou mais de R$500 milhão da saúde pública durante a pandemia. E você viu aqui no Fantástico. Muito obrigado a todos, viu? O médico tinha organizações sociais que recebiam muito dinheiro público para prestar serviços em hospitais de vários estados do Brasil. Só que, segundo a polícia, Cleudson desviava parte desse dinheiro. Ele e pelo menos outras 50 pessoas foram presas na Operação Raio X em setembro do ano passado. Foram 6 meses atrás das grades. A Polícia Civil e o Ministério Público acreditam que todo esse esquema montado para que Cleudson tivesse liberdade foi planejado dentro desse presídio em Araçatuba, interior de São Paulo. As informações teriam sido repassadas durante as visitas. Um levantamento feito pelos investigadores revela que, no período em que ficou preso, Cleudson recebeu 253 visitas, praticamente uma por dia. Tivemos acesso à lista. Foram 10 atendimentos médicos, 11 sessões de fisioterapia, uma visita de nutricionista, 8 visitas da mulher, mas o que chama a atenção são as 223 visitas de advogados. Para a Secretaria da Administração Penitenciária, foi tudo dentro da lei. Isso mostra que mesmo o preso ele continua se articulando e pode até mesmo continuar a cometer crimes de dentro do estabelecimento prisional. Aos poucos, o plano foi seguindo o seu caminho, até que um hemograma foi adulterado. O sangue foi coletado dentro da cadeia. Esse exame de sangue ele foi fraudado de forma a trazer um quadro de anemia. A investigação apurou que 5 itens do laudo foram adulterados. Cleudson passou por uma cirurgia bariátrica em 2017 e, segundo a investigação, ele queria alegar que, na cadeia, não tinha condições de seguir com o tratamento. Para tentar a prisão domiciliar, além de mudar o resultado do exame de sangue, ainda teria providenciado 2 laudos médicos com informações falsas. No primeiro, o médico diz que o paciente está com anemia, depressão e ansiedade, entre outros problemas, que poderiam inclusive levar à morte. Foi o próprio Cleudson quem elaborou todos os relatórios médicos. Esses laudos foram repassados para um médico de confiança dele. E ele apenas reproduziu aquilo que já era escrito pelo Cleudson. Segundo a Polícia Civil de Araçatuba, neste outro atestado, a quadrilha chegou a falsificar uma assinatura de um médico. No documento, a recomendação foi o afastamento prisional com urgência. Ele sabia onde determinar e quais dados modificar para que aquilo pudesse dar aparência de legalidade ao seu pedido. Foi o que aconteceu. No dia 12 de abril, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a prisão domiciliar. Não teria como o ministro aferir que aquele documento era falsificado. Esse indivíduo mostra um grau de periculosidade ainda maior quando procura induzir em erro o ministro do Supremo. 2 dias depois dessa decisão, mais um médico, Lauro Fusco Marinho, que segundo a polícia integra a quadrilha, usou a mesma estratégia. Aqui é VIP. Um relatório médico afirma que o paciente também fez cirurgia bariátrica e listou várias complicações. Diz que se continuar preso, as sequelas serão irreversíveis. O médico que fez o laudo é irmão de Lauro. Segundo a polícia, ele não assinou o nome completo para não levantar suspeitas. Dando a entender justamente que assim o fez como forma de induzir a erro o órgão do Poder Judiciário. O médico Luiz Fusco Marinho disse que sempre assinou o nome abreviado e que só ele poderia fazer o laudo porque é quem acompanha a saúde do irmão. É um documento feito em cima de outros documentos médicos, outros laudos, outras prescrições de outros médicos, feitos anteriormente, de forma que não há o que se discutir sobre o que está ali escrito. 2 dias depois, a pedido do Ministério Público, foi feito um outro laudo e o resultado foi diferente. Diz que o paciente está em bom estado geral. Só que o ministro Gilmar Mendes já havia autorizado Lauro a voltar para casa. Cleudson e Lauro deixaram a prisão no mesmo dia.
usar dinheiro público para se divertir. Viva México! Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? A polícia continua investigando a organização criminosa. O Fantástico teve acesso exclusivo a novos áudios e vídeos que mostram como eles gastavam dinheiro desviado da saúde durante a pandemia. Fernando Rodrigues de Carvalho já é réu e responde em liberdade. Ele gerenciava o maior hospital de Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Fernando usava uma casa de prostituição para lavar dinheiro e promover festas com garotas de programa. Neste depoimento, uma das envolvidas com o negócio confessou à polícia. O Fernando bancava alguma namoradinha, alguma garota do programa? Bastante. Ele pagava? Não, ele dizia pra mim, se manda 200 presta. A empresa dela emitia notas de serviços que não eram prestados. E com isso, o dinheiro voltava para a quadrilha. E esse dinheiro que sobrava, a senhora fazia o quê? Eu tinha que guardar e uma pessoa vinha procurar, era pra entregar pro doutor. Cleudson. Pode ser. Dr. Cleudson seria o líder da organização, o mesmo que tentou enganar a justiça com laudos falsos. A polícia conseguiu imagens de uma das entregas de dinheiro para ele. Lucirene continua presa. A defesa dela diz que a cliente não tinha controle sobre os valores e que os documentos mostram a subserviência dela em relação ao acusado e que isso ficará provado. E no celular de Fernando Rodrigues de Carvalho, o ex-diretor do Hospital de Carapicuíba, foram encontradas verdadeiras confissões do crime. É que Fernando se aconselhava sempre com uma espécie de guru, um líder espiritual, e contava tudo que ele e a quadrilha faziam. Quando o Exu fala o negócio das vacas magras aí, quer dizer que os meus rendimentos aqui vão diminuir. Como é que eu vejo isso? O Cleudson, daqui ele está tirando mais de 600 mil por mês. Veja com o Exu, como é que eu devo me comportar? O Cleudson, essa semana aqui, tirou mais de 2 milhões do hospital, lá do Pará. A defesa de Fernando não quis se pronunciar. Na semana passada, assim que ficou sabendo da suspeita de fraude, o ministro Gilmar Mendes, a pedido do Ministério Público de São Paulo, determinou que Cleudson voltasse para a cadeia. Ele foi preso na casa do sogro. Aqueles exames, eles são verdadeiros ou eles foram falsificados? No meu entendimento, foi verdadeiro. A defesa de Cleudson disse em nota que ele se declara inocente e que provará isso no processo. O STF também deve decidir se Lauro Marinho voltará para o regime fechado. O ministro Gilmar Mendes não quis se pronunciar. Neste momento em que os recursos são escassos e estritamente necessários para garantir a vida, ele se vale de uma fraude, de um artifício para desviar recursos, para enriquecer às custas da vida alheia. Ou seja, é um crime hediondo, é um crime odioso, é um crime que tem que ser punido. É hoje, 28 mortos numa favela do Rio. Como evitar que operações policiais terminem de forma tão trágica? É agora, o primeiro reality da televisão brasileira está de volta. No Limite. Então vamos direto conversar com o cara que vai comandar essa aventura. André Marques, querido. No Limite estreia terça-feira, mas para vocês já começou, né? E aí, Tadeu, saudade, meu amigo. No Limite já começou e a gente está aqui de verdade no limite, se virando, ralando. E olha, vou te falar de coração. É um perrengue real mesmo, que antes dele chegar eu fui lá ver, fui lá conhecer, né? Valeu! Todos os 16 participantes são ex-BBBs de várias edições. E vão viver uma experiência bem diferente. Ao contrário da casa mais vigiada do Brasil, em No Limite não tem nenhum conforto. A gente educadamente chama de acampamento. Um é ruim e o outro é muito pior. Começou a chover, vento. Aí você... Eu sem cobertor, sem nada. Teve uma hora que a goteira caiu dentro do meu ouvido. Então eu acho que essa experiência deles ter ficado confinados não vai adiantar de muita coisa, não. É um jogo, é um reality, mas é bem diferente.
Eu acho que a convivência e o poder da mente vai valer mais do que a força física. Mas tem umas provas que eu vi que eu acho que eu não ia aguentar a pressão, não. Mas se a gente lembrar no primeiro No Limite, né, que a Elaine ganhou, ela era, fisicamente, ela estava atrás de outros participantes que eram fortes, né? E ela foi a vencedora. Elaine, a primeira campeã de um reality no Brasil. Na época, muita gente te subestimou, não foi, Elaine? Vamos falar o português correto. É gorda, é lerda, né? Era isso que rolava. Só que tem uma coisa, a maioria das provas não era sobre físico só. Não era sobre... Eu fico só pensando assim, como esse por tudo aquilo? Porque eles estavam acostumados com xepa. Lá a xepa é mais embaixo, entendeu? Lá a xepa é 0. Pra você ter uma ideia, eu perdi 12,5 quilos em 25 dias. Aquilo é muito intenso, Tadeu. Quando eu falo que é intenso, é intenso. Além de mais intensa, esta edição também promete ser ainda mais bonita. Tem um diferencial de tecnologia, que é a utilização de drone. Um diferencial artístico que as pessoas vão notar. Assim. E as provas também evoluíram. Eu acho que tem algumas surpresas aí de algumas provas que as pessoas vão falar, jura que eles vão ter que fazer isso, entendeu? Aí no primeiro dia a gente já tem uma dinâmica que é para conseguir os suprimentos, né? Para você conseguir sobreviver. É o que garante a comida ali do dia a dia, que garante utensílios e tudo mais. Os participantes são divididos em 2 tribos e toda semana vão participar de 2 tipos de provas. Uma prova de privilégios, que dá à equipe vencedora itens valiosíssimos para quem está no perrengue, e a outra prova é da imunidade. A equipe vencedora relaxa e a perdedora vai para o portal onde acontece a eliminação de um jogador. E quem escolhe quem sai? A própria equipe. E eu acho que o pessoal vai gostar porque vai ter resistência, vai ter convivência e vai ter treta, né? Que brasileiro adora ver treta, né? Quando a gente fala de prova do No Limite, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo? Sabe o que eu tô falando, né? É claro. Olho de cabra. Olho de cabra. Que vai ter a tão famosa prova da comida. Sim. Vai ter. Olha, o cardápio dessa prova, ele é bem criativo. A gente conseguiu algumas coisinhas que eu não posso adiantar aqui agora. E você, André? Tem coragem de experimentar, de comer o que aparecer lá? Cara, eu como. Eu não posso garantir se vai dar ruim. Mas qualquer coisa dessas de botar que tem ali rim, né, tem cérebro, tem testículo de boi, qualquer coisa que botar eu como. Nessa aí eu ia bem. Mas você só vai descobrir aonde é o seu limite quando você for colocado numa situação à prova. Então já vai se preparando. Terça-feira estreia nova temporada de No Limite. Encara, Tadeu. Eu não, mas eu vou comprar do André. Eu quero ver. Quero ver, hein? Ó, vamos falar de um fenômeno com F maiúsculo aqui. A paraibana Juliette Freire, campeã do BBB 21, vem arrebatando fãs por todo o Brasil. Ela conversou com a repórter Juliana Girardi sobre os 100 dias de confinamento na casa, o sucesso meteórico nas redes sociais e ainda soltou a voz. Será que tá para nascer uma nova estrela da música? Tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. Essa música eu entrei nesse mantra, ninguém vai me definir, eu vou ser meu lar. Mas foi bem complicado. Ela tem que parar de abrir essa boca dela de ser falsa. Não, deixa ela abrir na boca. Ela desatinou, desatonou. A inconveniente do rolê. Tô cansada, véi. Tô cansada. Meu Deus, até meu choro, véi. Até meu choro é julgado. Triste, louco, mar. Será qualificada ela que recusa. Quando falavam que você era caça-like, que você era louca, que você achou que você era tudo isso? Eu acreditava no início porque eu tava muito frágil.
Mas depois, quando eu comecei a conhecer as pessoas, eu vi que elas só estavam com medo também. Algumas eu entendi, outras ainda não, mas eu estou tentando. É o jeito Juliette compreensivo de ser que todos conheceram no Big Brother Brasil. 2 dias depois da final, ela estava lá, impecável, para se encontrar com a gente. Exausta, depois de só 3 horas de sono, ainda em choque com tudo e tentando reunir forças para retribuir tanto amor dos fãs. Quer dar sua energia totalmente, mas você não tem força nem para você. Mas ela está em pé, a mesma anônima do começo do ano, que na terça passada se transformou num fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette! Você ganhou, Ju! E por que você acha que tanta gente ficou louca por você, apaixonada, você virou essa namoradinha do Brasil? O que aconteceu aí? Eu não sei, eu acho que é porque eu tentei ser verdadeira, eu dei tudo que eu tinha, eu. A tua sorte é que você é engraçada, Juliette. Ah, tá. Só vai ficar uma cama. A não ser que você queira né? dormir comigo. Tô brincando. 31 anos, maquiadora, advogada, nascida na Paraíba, Campina Grande, nessa região humilde da cidade. Filha da Fátima, uma cabeleireira. Para ela, Juliette dedicou a vitória. Mãe, eu sou você! Eu sou você, mãe! Eu me vi muito na minha mãe, porque quando eu era criança, eu tinha vergonha que ela não sabia ler e escrever. Eu cheguei até a falar com a terapeuta, assim, eu estou me sentindo minha mãe, e eu falei aquilo muito doendo. E eu me envergonho por ter tido vergonha dela. E foi muito difícil eu assumir para mim. Juliette, junto com a irmã que morreu aos 17 anos de um AVC hemorrágico, ensinou a mãe a ler e a escrever. E quando eu gritei ali, mãe, eu sou você, é que eu queria dizer a ela, eu passei o que você passou. Aqui, depois de faculdades, de muita literatura, de diplomas, de concurso de OAB, de tudo, eu fui você. Então, eu vi a dor que ela sentia por não conseguir falar e não conseguir escrever, porque eu não conseguia falar. E eu não conseguia me comunicar, ou as pessoas não me escutavam. E eu gritei de alívio mesmo, de dizer a ela, eu passei o que você passou de novo. Que falaram do seu sotaque ali. Eu só soube comentários, eu não vi. Algumas coisas eu não sei se eu vou querer ver, eu sempre passei por isso. Eu sou privilegiada pela minha imagem e as pessoas, quando não me conhecem, me veem de outras formas. Quando eu começo a falar ou quando eu começo a exaltar minha cultura, eu vejo uma certa, tipo, uma piada, associando a alguma coisa de burrice ou de ser menor, inferior. Mas, assim, o oposto é muito maior. Já recebi cartinha, presente. Onde eu ando, alguém coloca um cacto. Tudo as pessoas me mostram cactos e eu tô encantada. Os cactos são meio que a torcida organizada da Juliette. Uma legião. Quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Nossa! Eu fiquei com medo de eu ter sido tão ridicularizada que eu me tornei, tipo, sabe, um meme muito, muito, muito poderoso. E você achou que você sairia de lá com quanto? 2 milhões. 2 milhões? É, 1 ou 2. 1 eu ia chutar para dar uma de modesta. E 2 era o que eu queria. Hoje, domingo, eles são mais de 28 milhões, só numa rede social. Os seus seguidores são muito passionais. Isso te assusta também? É, eu quero que eles se controlem, porque descontrolada basta eu. A entrevista com a Juliette foi gravada na quinta-feira. A mãe dela já estava no Rio de Janeiro, mas as duas ainda não tinham se encontrado. Vou traduzir a ela o que está acontecendo, o que eu passei, para ela entender que eu nem sei como ela aguentou. Quando era uma cena que eu via que minha filha estava triste, chorando, eu saía. Eu desligava a televisão e saía de perto. Assim que a nossa entrevista com a Juliette terminou, ela foi para os braços da mãe. Antes dela vir, eu vomitei, eu fiquei ansiosa, eu fiquei com queimou, agoniada. Quando eu vi Juliette, não estava nem conhecendo. Lá vinha ela, aquela estrela magrinha, bonitinha, linda. Aí me deu aquela tremedeira, aí eu abracei ela me abraçou, foi bom. Agora, para conversar, não deu muito tempo, não.
porque ela tinha que ir gravar, aí teve que ir embora, né? Ela tinha que viajar para São Paulo para participar do Domingão do Faustão. E assim tem sido a agenda da Juliette esses dias. Muitos compromissos e celebridades tietando a nova famosa do pedaço. O Carlinhos Brown, quando eu vi que ele fez uma música pra mim, eu zerei a minha vida. Eu fui pra outra fase do jogo. Mas tem jogo também agora. Tô sabendo. Eu já tentei pular de pedra, eu já tentei pular de tudo que tinha no mundo. Mas pássaro, nunca imaginei na minha vida. Agora eu sou pássaro. Ai, mas quem que entra no Big Brother achando E que vira quando um pássaro? sair vira um pássaro? Quem? Que proposta já recebeu do trabalho? De cantora, né? Cantora. Se a gente for então escolher a música, qual é a música que nesse momento mostra a sua vida? Caramba, música daqui pra frente. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde e zele por mim. Vai lá no site do Fantástico. Tem um quiz sobre o fenômeno Juliette. Eu tô muito enxerida. Curtiu? Tem mais Juliette, viu? O papo com ela continua no podcast do Fantástico. Ela conversou com o Murilo Salviano e com a repórter Juliana Girardi sobre a relação com a mãe, o amor dos fãs e os planos pós-BBB. Já está disponível no Globoplay, no G1 ou na sua plataforma de áudio favorita.